A gente viu uma sequência das parábolas de Jesus nesse capítulo 13 de Mateus. E hoje a gente vai encerrar com a ilustração que Mateus traz, escrito sobre o profeta sem honra. Está ali no versículo de número 53 e ele finaliza no 58. Então abra a sua Bíblia, vamos orar nesse momento pela palavra. Pai, carecemos da revelação do Teu Espírito Santo para nos informar, nos direcionar, nos conduzir e nos dar entendimento das Escrituras Sagradas. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo a partir de agora. A Tua palavra é o poder do Senhor para aquele que crê. Assim rendemos graças a Ti, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Versículo 53 em diante de Mateus 13 diz assim: Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali, chegando à sua cidade, que era Nazaré. Começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados, perplexos, maravilhados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria, essa ciência plena e estes poderes milagrosos, os milagres que ele realiza, sinais, prodígios, maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro, aquele carpinteiro chamado José? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Que ele conheceu e teve toda essa sabedoria para realizar todas essas situações, essas maravilhas? E eles ficaram então escandalizados por causa dele. Esse escandalizado aqui no versículo 57 é perplexo, de sorte que não estavam nem acreditando que era possível aquilo acontecer. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, ou na sua própria cidade, em sua própria casa, entre os seus parentes, é que um profeta não tem honra, ou ele fica desonrado. E finaliza o 58 dizendo: e não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles, apenas curou alguns com imposição de mãos. Eu fiz um texto paralelo na leitura, que está em Marcos capítulo 6, dos versículos de 1 a 6, se você abrir, você vai entender porque eu estava falando algumas palavras que não estavam aí na sua parte de Mateus. Eu acabei lendo os dois textos juntos para ter um melhor entendimento para a gente, amém? Marcos 6, de 1 a 6, diz a mesma coisa com uma outra perspectiva do autor. Então a gente vai perceber aqui algumas coisas importantes, né? Primeiro, depois que Jesus voltou de Gadara, ele realizou essas 7 para 8 parábolas anteriores, que uma está dentro da outra, e aí ele pega o mar, atravessa com alguns discípulos, tem aquela situação da tempestade, ele chega em Gadara e ele liberta 2 gadarenos ali de legiões de demônios, e grandes coisas acontecem naquela cidade. Então, quando ele está voltando de Gadara, ele vai para a cidade, e essa cidade é chamada Nazaré. A situação em Gadara acontece ali em Mateus capítulo 8, de 28 a 34, e agora ele está chegando em Nazaré, em Mateus 13, de 53 a 58, é o que a gente acabou de ler. Jesus, então, ele havia ministrado em Nazaré e tinha sido rejeitado outrora. A gente vai ver esse texto. É a segunda vez que Jesus chega, então, em Nazaré para realizar a obra e pregar o Evangelho. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 4, você está em Mateus, você vai seguir para frente, vai passar por Marcos, vai encontrar Lucas, e quando você chegar no capítulo número 4, fixe seus olhos aí no versículo 16, a gente vai ler alguns versículos que é necessário para um melhor entendimento. Eu vou ler até o 31.
Lucas 4,16 em diante diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, levantou-se para ler, ou para ensinar. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar a liberdade dos presos e recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. E ele começou a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas se perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a viúva de Serepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram na cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual foram construídas as cidades, a fim de atirá-lo a precipício abaixo. Mas Jesus passou entre eles e se retirou. Então, Jesus já tinha ido em Nazaré. Ele estava ministrando a palavra e ensinando nas sinagogas. Abriu o livro de Isaías, falou que a profecia estava sendo cumprida ali. E pela presença dele, a representatividade de Deus, aquela palavra estava sendo cumprida naquele dia. Todos ouviram, estavam gostando da palavra, estavam atentos com o que estava sendo ensinado. Certamente ficaram felizes com algumas curas e alguns milagres que ele realizou na cidade, mas na hora que ele se apresenta como Senhor, aí as Escrituras diz que as pessoas o rejeitaram, não somente expulsaram da sinagoga, mas também tentaram matá-lo. Aí foi a primeira tentativa de homicídio contra Jesus, antes mesmo de todo o acontecimento, para culminar na crucificação. Então, quando a gente está em Mateus, no capítulo número 13, a gente percebe que Jesus já tinha sido expulso de Nazaré. As pessoas não acreditavam, os próprios familiares também o rejeitavam. Ele estava uma certa vez pregando, e muitas pessoas ali sendo curadas, libertas de demônios, e os irmãos dele, junto com a mãe, estavam tentando evitar que ele fizesse a obra de Deus. E inclusive as pessoas sinalizavam para ele: ó, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, estão aí querendo pegar para te tirar desse ambiente. Eu parafraseando o que tinha acontecido. E aí ele diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Esse sim é minha mãe e meu irmão. Esses são da minha família, aqueles que Deus concedeu a graça da salvação e estão comigo em glória e reino, estão selados pelo Espírito Santo que Deus colocou neles. Então, toda essa situação que acontece agora em Nazaré faz com que Jesus fosse chamado de o profeta de Nazaré, Jesus Nazareno, justamente para ser um preconceito, porque de Nazaré não era esperado que uma vila tão pequena
quase 2.000 pessoas, mas que não tinha muita produção, não tinha um comércio forte, não tinha nada que pudesse atrair as pessoas para aquele lugar, uma aldeia, se assim a gente pudesse dizer, e jamais nas Escrituras Sagradas poderia se esperar um profeta vindo de uma região daquela, de pessoas com pouco conhecimento, quase sem nenhum estudo, não andavam estudando as Escrituras Sagradas, não tinham condições sociais nem econômicas viáveis. Certamente que quando falavam que Jesus era de Nazaré, era um preconceito ali atribuído, porque não acreditavam que poderia vir um profeta daquela região, não acreditavam nisso. Tanto é que acontece uma situação dessa com Filipe e Bartolomeu, e eles falam: "Olha, eu vou te apresentar aqui o Cristo", e ele não acredita, e diz: será que Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não dá para ver. Então, essa situação que a gente está lendo é uma segunda oportunidade que Jesus está permitindo através do ensinamento das Escrituras e na cura, na realização de obras que confirmavam a presença de Deus naquele lugar, mas certamente aqui no texto diz que eles rejeitaram. O povo de Nazaré então ficou maravilhado, estava perplexo, estava cheio de intenções de ver sinais, estavam admirados com o ensinamento das Escrituras ali, mas não creram no Messias. Vai em Marcos capítulo 6, vá para frente, Marcos capítulo 6, no versículo de número 2, olha aí o que as Escrituras Sagradas dizem. Diz assim, quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. E aí perguntavam: de onde vêm essas coisas? Perguntavam eles: que sabedoria é essa que foi dada? E este milagre, ele que faz, é ele que está fazendo essas coisas. Então percebam que eles ficavam admirados com tudo que estava acontecendo, mas não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Salvador das almas daqueles que crescem, e o Senhor que teria vindo para poder cumprir as Escrituras. E até hoje muitos deles não acreditam, e por isso estão esses conflitos aí no Oriente, por causa inclusive dessa rejeição ao Messias. Os nazarenos conheciam então Jesus carnalmente, e tem muita gente que conhece Jesus só de ouvir falar, ou que Jesus é o Filho de Deus, e diz assim: eu tenho Deus na minha vida, eu tenho Jesus no meu coração. Eu sei que muitos de vocês já ouviram isso. Então, são aqueles crentes em Jesus, mas não conhecem a intimidade, em profundidade com as Escrituras. Você está em Mateus ou Marcos, vá lá para frente, 2 Coríntios, para você ver isso melhor. Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, vai passar primeiro, você vai encontrar 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 16. De modo que de agora em diante ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Paulo está dizendo que quando ele não conhecia Jesus em profundidade, e Cristo não tinha sido revelado como Messias para ele, como judeu, acreditava somente do ponto de vista humano, não como é da agora em diante, ele falando, não espiritualmente falando, mas somente com o raciocínio e a mentalidade humana. E é claro que com a mentalidade humana,
não vai ter como entender as coisas de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e essa fé é gerada e produzida quando a gente acredita que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus e a verdade. Quando a gente crê, quando a gente tem confiança que essa palavra é a vida em Deus, ela é o próprio Deus manifesto para nós, assim então temos ciências e acreditamos que ela é a verdade, que Jesus é a verdade, não existe outro caminho. Então tem pessoas que acreditam em Cristo, mas não como Messias. Eles falam sobre Jesus Cristo, é claro, vai ter um anticristo, o mundo está sendo preparado para o anticristo vir. Então muitos acreditam no Cristo, mas não é o Cristo, Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e nos deu a vida eterna, plena nele. Então esses nazarenos, eles não conseguiam discernir espiritualmente o que Deus estava fazendo naquele tempo, o que era da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que pudéssemos não somente crer, mas entregar o nosso coração, a nossa vida e a vontade perfeita de Deus, que ela é boa e agradável. Olha aí Mateus capítulo de número 11, o que está escrito dos versículos 25 a 27. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, dos orgulhosos, e as revelaste aos pequeninos, aos humildes. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Então olha o que acontece agora. Os nazarenos conheciam a Jesus carnalmente, mas não Jesus espiritualmente. Conhecia a Jesus, inclusive convivendo com as Escrituras Sagradas, ouvindo as Escrituras Sagradas, lendo e estudando as Escrituras Sagradas, aqueles que pertenciam ao grupo da elite, dos sacerdotes e dos escribas, e outros tantos ouviam falar sobre Jesus, o Messias, mas espiritualmente estavam cegos. Eles entendiam que existia o Messias, mas não acreditavam que ele já estava ali como Filho de Deus para poder cumprir o propósito do Senhor naquele tempo. Não é diferente nos dias de hoje. Não pense que é diferente. Muitos estão indo para as igrejas, fizeram as sinagogas, ouvem a palavra de Deus, inclusive alguns já até pensam: já conheço essa história. Eu já li sobre o profeta não tem honra. Já sei o que vai acontecer no final desse texto. Aconteceu isso. Por isso que essa passagem aí de Mateus 11 vai dizer que Deus não se revela para os sábios nem para os orgulhosos. Deus só se revela para os humildes de coração, aqueles que se achegam a Ele com o coração quebrantado e contrito, e que creem que Jesus é o Filho dele, que tira o pecado do mundo e que salva a humanidade para sempre. Jesus não somente é Salvador, mas Ele também é Senhor. E o Senhor requer obediência às Escrituras. Então não basta só ouvir, precisa colocar em prática aquilo que está ouvindo e se render diante do senhorio do Senhor, para que Ele possa viver em nós. Por isso que Paulo diz: eu já não vivo em mim, mas Cristo que habita e vive em mim. Aleluia. Isso faz toda a diferença. Toda. Então, quando a gente pega essa passagem de
Mateus no capítulo 13 e observa melhor ela, a gente pode verificar que Cristo mais uma vez é rejeitado aqui. Mais uma vez o Senhor é rejeitado em Nazaré. 55 e 56 de Mateus 13. Vamos ler o que está escrito. Não é esse o filho do carpinteiro? Nem filho de médico de juiz é. Não é filho nem do sumo sacerdote. É filho do marceneiro e daquele que trabalha. Porque o carpinteiro aqui na época trabalhava tanto com madeira quanto com pedra. Ele fica quebrando as pedras ali para poder ajeitar as casas. Não é ele, o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não era Maria, um nome comum? E não falta Maria na região aí. Maria Madalena, Maria Joana, Maria Filomena, Maria Bernardina. A gente realmente nem sabe quem é essa Maria aí. E não são seus irmãos Tiago, que só se converte depois da ressurreição dele. Tiago não acreditava que Jesus era o Messias. E ele escreve a epístola ali no final. José, então também tinha José, que era irmão de Jesus. Simão, que não era o Pedro, trovão. E Judas, que não era Iscariotes. E também era irmão de Jesus. Tinha um Judas aí que era irmão de Jesus. Por isso que a gente fala assim: quem entregou Jesus foi Judas. Cuidado para você não pensar que é o irmão dele. Não estão conosco todas as suas irmãs? Peraí, Tiago, José, Simão e Judas. E agora todas as suas irmãs. Todas as suas são mais de duas, no meu modo de interpretar. Então aqui já teria 7 irmãos de Jesus por parte de mãe e pai. José e Maria coabitaram e tiveram pelo menos mais 7 filhos. Vocês que diz que Maria foi aos céus guia. Sinto muito, as escrituras sagradas deixou vocês sem religião a partir de agora. Estão acreditando em mentira. Então, quando a gente lê isso aqui, a gente percebe que tem alguns erros doutrinários em algumas outras denominações ensinando coisas que não estão de Deus. E ele vai dizer assim, ó: de onde, pois, ele obteve essa sabedoria? Eles estão assim o tempo todo conosco. Eu vi o pastor Léo aí pequeno, fazia, aprontava e agora está dizendo que é crente. Não. Eu conheço ele desde pequeno. Deus agora está operando através das mãos dele. Não acredito nisso não. Isso é o acontecimento aqui em Nazaré. E dizendo, por que Deus ia escolher ele no meio de tanta gente? Por quê? É possível que ele está realizando um milagre. Será que ele está realizando um milagre ensinando a verdade? O pai dele é José. Quem? José é o carpinteiro? E agora ele é o profeta. E ainda diz que é o enviado de Deus. Fala sério. Ninguém está acreditando nessa conversa fiada por aqui não. Era exatamente isso que estava acontecendo, e essa rejeição acontece de novo naquela mesma localidade. E aquela foi a última oportunidade que Deus tinha dado para os nazarenos. Cuidado quando Jesus visita a minha e a sua vida, para a gente não fazer a mesma coisa e o rejeitar por causa da nossa incredulidade. Porque ele visitou na primeira vez o rejeitado. Ele deu mais uma nova oportunidade. Rejeitaram de novo.
Talvez muitos que estão ouvindo a palavra aí nas redes sociais, Deus está falando com você: eu estou te dando a última oportunidade para você se converter. E aí não tem mais outra oportunidade, a ponto de Jesus falar sobre Cafarnaum, sobre aqueles que o rejeitaram, e que o rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra ia ser menor do que para esses, onde ele operou sinais, maravilhas e prodígios. O rigor, o juízo para aqueles que estão rejeitando a Deus nesses dias, na pessoa de Cristo Jesus, vai ser muito maior e severo do que para aqueles que nunca ouviram falar. Talvez não seja a realidade no Brasil. Não acredito que não tenha ninguém no Brasil que ainda não ouviu falar de Jesus. Tem sim a criancinha ali que acabou de nascer, está no hospital. Mas aí ela também vai estar salva. Estou falando daquele que tem o entendimento para a decisão de ter uma vida com Cristo. Então a punição para o Brasil é muito mais severa do que para aqueles que não têm conhecido a Jesus, porque o Evangelho não conseguiu adentrar, porque as fronteiras do país não permitem que tenha outra religião a não ser o Estado e a não ser a religião que eles acreditam, que não o cristianismo. O rigor para mim e para você vai ser muito mais severo do que para aquele que não ouviu a palavra. Estão comigo? Por isso que a gente começou o culto de hoje se arrependendo dos nossos pecados. E se essa guerra tomar uma proporção de acuminar para a vinda do anticristo, o posicionamento do anticristo, com 45 dias consegue-se montar um templo para ele poder assentar. Se der tudo errado, chover. Porque se der tudo certo, o engenheiro está aqui e sabe disso. Uma tecnologia que tem lá, com 30 dias, está tudo preparado para esse acontecimento. Só que a igreja vai ser tomada para não ficar na tribulação. É o que eu creio. Então pode acontecer situações nesses dias que a gente precisa estar atento e preparado para se encontrar com o Criador. Muitos são os planos dos homens, mas de Deus vem a palavra final. Se você soubesse que Cristo vai voltar de hoje para amanhã, o que você faria a partir de agora, com o cronômetro de Deus em uma velocidade acelerada para terminar com tudo e nos colocar em glória? Tenho certeza que todas as suas preocupações cairiam por terra agora, e certamente você não teria nem mais nada para poder pensar, a não ser estar na presença desse Criador maravilhoso. Amém? Então todos aqueles projetos, conquistas, e não tem mais sentido nenhum, perdeu o valor. Foi por isso que Paulo, quando enxergou com esses olhos espirituais a eternidade, ele falou: olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, todas as minhas posições de títulos não passam de uma escória, não passam de nada diante do Senhor. Eu não sou nada diante dele. E aí Deus se revela poderosamente, porque o Senhor é um Deus que vai de encontro aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Então ali Cristo foi desonrado, né? Não deram honra ao profeta. Honra, um princípio de conduta relacionado a valores pessoais como integridade, honestidade e caráter. Não se ouviu falar na palavra honra, está relacionado com esses valores pessoais, espirituais, integridade, honestidade e caráter. Também está relacionado com dignidade, consideração e admiração pela vida de alguém.
Mas honrar a Deus, segundo as Escrituras Sagradas, é adorá-lo. Vamos repetir comigo: adorá-lo, glorificá-lo, louvá-lo, cultuá-lo, reverenciá-lo, homenageá-lo, respeitá-lo, elogiá-lo e tributá-lo. Então vou traduzir: a nossa vida em obediência e temor a Ele, uma vida de busca de santidade, se separando, querendo cada vez mais não cometer pecado, e quando comete, se arrepende rapidamente, confessa o pecado e deixa. Cultuar Ele em família e em comunidade, isso é uma forma de honrar. Ter reverência, respeito, saber que Ele é todo poderoso, Ele é soberano, e é da maneira que Ele quer, não da nossa. Parar de ser questionador, interrogador e murmurador. Respeitar aquilo que Ele fala, respeitar o que está nas Escrituras Sagradas, ter certeza que é isso aqui e acabou. E Ele não vai dar espaço para outras coisas, é da maneira dele, exatamente como Ele quer, e fim de papo, sem questionamento. Porque Ele é tirano? Não, porque Ele é soberano e Ele sabe qual é melhor para mim e para você. Render elogios a Ele, ser agradecido a Ele, homenageá-lo, pagar tributos a Ele, entregar a vida para Ele, ofertar o que nós temos de melhor para Ele, a nossa vida, nosso sorriso, a nossa alegria, nosso trabalho, o que a gente realiza, as nossas finanças são dele, tudo é dele, tem que voltar para ele. Tributo. Olha só o que diz Mateus no capítulo de número 10. Você está no 13, volte um pouquinho. Versículo de número 41, na parte A. Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. Nova versão transformadora. Quem recebe o profeta, quem acolhe o profeta como alguém que fala da parte de Deus, está ensinando as Escrituras, está referenciando as Escrituras Sagradas, está direcionando através das Escrituras Sagradas. Quem acolhe esse profeta como aquele que está revelando, trazendo uma explicação melhor do texto, aquilo que já está escrito, vai receber a mesma recompensa que um profeta. Oh glória! Dupla honra. Aquele que para e fica atento, mas não rejeita o que Deus está ensinando, através daquele que está ministrando a palavra, recebe de Deus presente dobrado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você vê, se você está ouvindo, se você está entendendo o que Deus está comunicando através da minha vida, e isso tudo está envolvendo respeito, consideração, adoração ao Senhor, tenha certeza que você não sai de mão vazia e não fica de mão vazia nesses dias, porque Deus vai te abençoar duplamente. Agora imagine se você me trata bem, me respeita como um homem
que foi escolhido por Deus para poder te ensinar as Escrituras Sagradas. O que você me der, Deus vai te dar em dobro. Eu estou te pedindo seu Pix, a sua conta? Não quero nem saber disso. Muitos pegam um ensinamento falso sobre prosperidade, da teologia da prosperidade, e querem uma bajulação e receber benefícios materiais em prol de uma honra que não existe, porque aquele no reino que quer ser maior, quer ser. Então, o Pix não é daí para cá, é daqui para aí, porque a gente precisa honrar o outro mais do que a gente é honrado. Está entendendo aí, apóstolo? É o número do meu telefone, que é o meu Pix. Amém? Agora, se você entendeu, é claro que você vai ser uma bênção na vida de quem? Daquele que está te ensinando as Escrituras. Agora a gente fica tão com receio, tão com medo, cheio de reservas, porque a gente já foi tão pisoteado, tão maltratado, tão enganado com os falsos profetas, pelo próprio desconhecimento nosso das Escrituras Sagradas, que a gente fica receoso quando se fala em dinheiro, quando se fala em dar alguma coisa para alguém, em ser uma bênção na vida de alguém, porque a gente pensa que a gente vai ser lesado. Ainda mais, estou de olho em você. Eu também. Ainda mais que a gente vive numa cidade comercial, que nasceu numa feira e tudo é vantagem, barganha, mentira, engano. Daí a gente já fica cheio de traumas e preconceitos, pensando que vamos ser lesionados ou lesados. Mas o que as Escrituras Sagradas ensinam é que se a gente honrar o profeta, e esse profeta que está dizendo é aquele que está ensinando as Escrituras e trazendo um conhecimento mais profundo da palavra de Deus para o cumprimento do propósito do Senhor. Não é revelando cor de roupa íntima, identidade, falando um bocado de mentira coach, trabalhando com PNL, programação neurolinguística, hipnotizando, fazendo com que as pessoas caiam, fiquem em transe. Isso não é profecia, isso é feitiçaria. E Deus pode fazer isso? Pode, deve, mas Ele não faz nas Escrituras, é assim que Ele manifesta. Porque senão a gente ia ler o texto e Jesus impôs a mão e caiu meio mundo. E aí, meio mundo se levantou. Nunca vi esses textos. Se você viu e conhece, me diga para eu poder estudar. E Jesus colocou a mão na cabeça e a pessoa começou a tremer, suar, tremer e falar. Eu sei que quando os demônios manifestavam, Jesus já sai em silêncio rapidamente. Nem conversava. Você vem para onde? Vai para onde? Vem da onde? Vai fazer o quê? Conversando tudo errado. Jesus vai apertar a igreja brasileira nesses dias. Deus deve estar muito triste com a gente, com essas loucuras dos desvios doutrinários. Se arrependam, porque ainda tem chance da gente voltar para o Senhor enquanto tem tempo de achar. Essa mensagem está direta para a gente, mas o Espírito Santo está me conduzindo para poder falar. Deixa dessas bobagens, desses misticismos, desse sobrenatural que não existe de acordo com as Escrituras Sagradas. Foge rapidamente dessas igrejas neopentecostais mentirosas. Sai daí, desses lugares de falsos mestres
que querem honra para si, que são psicopatas narcisistas. Deus está te dando uma chance, Nazaré, de você se converter. Aí o povo aí se levantou e não fica ninguém na sinagoga. Todo mundo agora é revoltado. Jesus pegou e falou: hoje se cumpre as Escrituras. Deus me colocou aqui para expulsar o demônio de vocês, de retirar da mente de vocês as mentiras, para proclamar o arrependimento para a salvação e para curar aqueles que precisam. A turma fez um montinho, levou ele para jogar ele do monte lá de cima, mas não era chegado o tempo do acontecimento, não tinha como matar Jesus. Ele tinha que ser crucificado, não morto desse desviadeiro. Foi isso aí que aconteceu. E aí Deus tinha dado a primeira oportunidade, não quiseram nada, a segunda oportunidade, não quiseram nada, não teve mais outra oportunidade. Então, se você está ouvindo a palavra agora e Deus está te dando mais uma oportunidade, não brinca com a oportunidade de Deus. Tem coisas na vida que a gente só tem uma oportunidade. Se a gente pegar, se a gente deixar desperdiçar, talvez ela não venha mais nunca. Então a oportunidade que Deus está dando para mim e para você nesse momento é estar alinhado com a vontade dele, porque todos os sinais já estão na natureza, na sociedade, na política, na religião, na economia, dizendo: eis que breve voltarei e buscarei a minha igreja. Se eu e você somos a igreja do Senhor, eu te convido para ficar de pé e a gente dá honra a quem tem honra. Honra a Deus com todos os seus bens e com tudo que você tem, para que Ele possa se alegrar e nos fazer andar pelas veredas da justiça pelo amor do nome dEle. É tempo de eu e você honrar soberanamente a Deus, sublimamente, exaltá-lo, glorificá-lo, amá-lo e reverenciá-lo, não pelaquilo que a gente não tem, mas pelaquilo que Ele já fez e nos deu. A gente não vai mais buscar a Deus para conquistar aquilo que a gente não tem, ainda que isso é lícito, válido, a gente pede e Ele dá. Mas mudar a nossa mente, que a gente está numa busca de Deus agora, para ter uma vida de relacionamento com esse Pai amoroso, zeloso, cuidador, provedor, protetor, merecedor, magnífico, zeloso, cuidador, soberano e fiel. E aí as demais coisas vão ser acrescentadas sempre, porque Ele faz questão de nos abençoar em duplicidade. Aprendemos as Escrituras e colocamos em prática através da explicação. A palavra diz que Deus, nessa categoria, daria o galardão de profeta. E o que Deus mais quer para mim e para a sua vida agora é que a gente tenha esses dias com a dupla bênção. A gente entendeu a palavra e a gente vai colocar em prática aquilo que Deus quer e se prepara para receber em dobro. Se você crê nisso, eu te convido agora para a gente louvar ao Senhor e também orar a Ele agradecendo pela medida em dobro.